Muito boa noite a todos. Bem-vindos ao webinar sobre obstipação e soluções naturais. O meu nome é Raquel Rodrigues, sou nutricionista e trabalho no canal Farmácia de Nestlé Health Science. Agradecer, antes de mais, ao painel de oradores que aceitou o desafio de palestrar hoje, nesta que é a terceira e última sessão do ciclo de formações para farmacêuticos, com a temática interessante de obstipação e soluções nutricionais. Agradecer também aos participantes que tiveram interesse de se juntar aqui connosco hoje, durante esta hora e meia, em que vamos passar pela perspectiva de um nutricionista, de um farmacêutico e também conhecer a solução nutricional que a Nestlé tem ao dispor para a obstipação. Sem dúvida que a obstipação é um problema mundial, afeta cerca de 16% da população e sabemos que tem uma maior incidência na população feminina, em crianças e também na população idosa. São vários os fatores que podem influenciar aqui o desenvolvimento da obstipação e sem dúvida que a alimentação, a mobilidade e até a utilização de fármacos podem influenciar bastante. Sem dúvida que se atuarmos com uma correta avaliação do doente obstipado e uma intervenção e acompanhamento nutricional a longo prazo, podemos melhorar o trânsito intestinal e, em última instância, a qualidade de vida nestes doentes. O propósito da Nestlé tem sido continuamente contribuir para a qualidade de vida e um futuro mais saudável nas populações e neste sentido tem feito esforços para encontrar soluções relevantes com benefícios funcionais e adaptados às necessidades das pessoas com problemas gastrointestinais, entre outros. Passo então a apresentar aqui o nosso painel de oradores. Começo por falar da doutora Catarina Durão, que nos irá apresentar uma abordagem teórica à obstipação, critérios diagnósticos e aqui a intervenção dietética preconizada para a obstipação. A doutora Catarina Durão é nutricionista, tem um PhD de Saúde Pública na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é professora na Unidade de Nutrição e Metabolismo da Nova Medical School, também está presente na Unidade de Lifestyle Medicine José de Melo de Saúde da Nova Medical School e também ao Hospital CUF Infante Santos. Entretanto, depois também contaremos com uma abordagem prática por parte do Dr. Luís Gonçalves, que nos dará a sua perspectiva enquanto farmacêutico e de como trabalhar a categoria na farmácia. E, por fim, contaremos com o Dr. Manuel Esteves, que nos dará a sua perspectiva da solução nutricional da Nestlé nesta área, o Manuel, nutricionista e Brand Manager de Nestlé Health Science. Entretanto, aproveito para dizer, para colocarem as vossas questões no Q&A, que é um botãozinho que podem encontrar por baixo na vossa apresentação. Entretanto, coloquem por favor ao longo da apresentação todas as vossas questões, que nós teremos todo o gosto em responder no final, e resta-me desejar-vos uma boa apresentação e passar a palavra à doutora Catarina Durão. Muito obrigada. Muito boa noite. Primeira coisa, agradecer imenso o convite à Nestlé, e é com muito gosto que estou aqui, e dizer logo, desde já, que tenho um conflito de interesses. Uma vez que trabalhei na Nestlé, 3 anos, entre 2007 e 2010, isso fez com que eu tivesse um viés em relação à Nestlé, e que persiste, que ainda tenho esse viés, ou se calhar não é viés, mas é que considero que a Nestlé é uma empresa, e porque conheço por dentro, uma empresa que tem produtos excelentes, de enorme qualidade, com um grande controle de qualidade e que são, sobretudo, comunicados de uma forma muito correta pela sua equipa científica e de delegados. E, portanto, está aqui feita a minha declaração de conflito de interesses, mas já não trabalho na Nestlé há muitos anos, há 10 anos, e neste momento estou aqui na qualidade, não é, de nutricionista e também professora, e portanto independente da Nestlé. Mas não queria deixar de vos dizer. Gostava então de agradecer, de dar as boas-vindas a todos que aqui estão, e vou, tal como foi pedido, falar um pouco de obstipação e de soluções dietéticas ou nutricionais, melhor,
falando daquilo que, tentando também espelhar um pouco o que é, quer a teoria, quer a prática na consulta, pelo menos na minha consulta. E então, sem mais delongas, falar um pouco da prevalência, aspectos mais descritivos, digamos assim, das definições da obstipação e também das suas causas. E passando para a prevalência, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que dados sobre prevalência da obstipação são difíceis de avaliar porque os estudos reportam prevalências muito diferentes entre estudos que têm a ver com inúmeros fatores, nomeadamente a própria definição da obstipação ser diferente de estudo para estudo. No entanto, e neste estudo que já tem 9 anos, desde que foi publicado, a prevalência da obstipação é elevada e nós observamos que na Europa é mais elevada em comparação com o subcontinente norte-americano e que na Ásia é mais baixa. De qualquer maneira, também é mais alta nas mulheres e nos idosos, como eu disse há pouco. De qualquer maneira, havendo algumas discrepâncias de definições e até algumas diferenças culturais que podem afetar a prevalência, o que é facto é que a prevalência é elevada, porque se nós pensarmos numa prevalência média mundial de 20%, é alto e é extremamente incapacitante para quem sofre dela. Para além disso, implica custos com saúde muito altos, da ordem, dados de 2019, da ordem dos 47 milhões de euros por diagnóstico tardio e cerca de 100 milhões de euros por prescrição de laxantes e, portanto, nós podemos perceber que do ponto de vista de saúde pública temos aqui um verdadeiro burden, um verdadeiro fardo, quer por custos, quer para as pessoas que sofrem de obstipação. E, portanto, é um problema e é um problema importante e ainda bem que estamos a falar dele. Passando para aquilo que é a etiologia da obstipação, existem inúmeras causas da obstipação, desde a alimentação e estilo de vida, e aqui eu poderia dizer só estilo de vida, a alimentação também é estilo de vida, até distúrbios da motilidade intestinal, portanto aqui causas mais orgânicas, digamos assim, doenças neurológicas, determinados fármacos, portanto obstipação secundária à medicação, ou até outros distúrbios do tracto gastrointestinal. E ela pode ser classificada, a obstipação, em primeira ordem, em aguda e crónica. Dentro da aguda, normalmente pode ser ou na sequência de uma medicação ou de uma cirurgia, ou por alteração súbita da dieta, ou rotinas, ou até uma fase da vida em que estamos com mais stress. A crónica pode ser distinguida entre primária e secundária. A cronicidade é uma definição que nem sempre é igual em todas as fontes ou em todas as sociedades ou autores, portanto a definição temporal vai variando, mas a mais usada é considerado crónico os sintomas terem uma duração de mais de 3 meses. E dentro da crónica nós podemos ter uma obstipação primária e aqui dentro podemos ter 3 tipos de obstipação. Ela pode ser obstipação de trânsito normal, que é mais comum, a chamada obstipação funcional, ou seja, não há qualquer, depois de se fazer exames, não se observa uma alteração do trânsito, do tempo de trânsito intestinal. Depois temos aquela em que se observa realmente uma alteração do trânsito intestinal, portanto um trânsito mais lento, é uma chamada obstipação de trânsito lento, e também a obstipação por disfunção anorretal. Na secundária, secundária à doença ou a fármacos, ou até uma consequência fisiológica da gravidez, por exemplo. E como é que se define de uma forma assim muito simplista a obstipação? É uma dificuldade persistente em evacuar e que pode ser visível quer por baixa frequência de evacuação, quer por dor, ou seja, defecação dolorosa e difícil. Portanto, dor, fezes duras, sensação de evacuação incompleta. Mas os critérios Roma 4, publicados em 2016, o que nos indicam para podermos fazer um diagnóstico de obstipação funcional crónica funcional, melhor dizendo, temos que ter ou estar na presença de pelo menos 2 dos seguintes critérios. E isto para mais de 25% das evacuações, para todos os critérios que aqui vêm. Ou seja, temos que ter mais 2 ou mais destes. Esforço defecatório durante mais de 25% das defecações, fezes granulosas ou encarosos,
que se usarmos a escala de Bristol, que eu vou mostrar daqui a bocadinho, é um tipo de fezes 1 ou 2, sensação de evacuação incompleta, sensação de bloqueio anorretal, ser necessário manobras manuais para facilitar a defecação e ter evacuações espontâneas infrequentes, ou seja, menos de 3 evacuações espontâneas por semana. Para além disso, estarmos na presença ou ausência, melhor dizendo, de fezes moldadas, pelo menos espontaneamente, ou seja, elas não são moldadas, também já vou mostrar, e não haver critério suficiente para diagnóstico de síndrome do intestino irritável, que tem várias variantes, e uma delas é obstipada e a outra oscila entre diarreia e obstipação. Adicionalmente, os critérios do Roma 4 indicam que o diagnóstico de obstipação funcional requer que os sintomas existam ou persistam nos últimos 3 meses e que o início dos sintomas tenha sido há pelo menos 6 meses antes do diagnóstico. Portanto, são estes os critérios usados atualmente, Roma 4, para obstipação. E eu uso muito em consulta a escala de Bristol para mostrar e para tentar perceber, no fundo, a consistência e textura das fezes. E, basicamente, as do tipo 1, que vêm aqui granuladas, separadas, lumpy, não é? Portanto, encarou-se um pouco o cocó de cabra que se fala, ou as do tipo 2, que até têm a forma de salsicha, mas cheia de grânulos e lumpy, portanto, não é muito fácil traduzir, mas são grânulos, não é? São granulosas, indicam ambas obstipação, enquanto que o tipo 3 e o 4 é o normal, são fezes moldadas, macias, umas com rachas, outras muito lisas, e os tipos 5, 6 e 7 indicam urgência de defecação / diarreia, porque depois a diarreia também tem a sua própria definição, para além da consistência, tal como a obstipação. Mas é útil usar isto em consulta, ajuda as pessoas a identificarem que tipo de fezes é que fazem mais frequentemente e também, depois adiante vou perguntar, também temos que saber a frequência. E por isso, pensando naquilo que vos acabei de apresentar e para criar aqui alguma interação, porque estamos todos muito à distância com esta pandemia e se calhar aqui ficamos um bocadinho mais próximos com um desafio, eu colocava-vos a seguinte questão para responderem sem qualquer medo de responder, não é? Quais destes critérios são usados, não é? Ou qual destes critérios, melhor dizendo, é usado para diagnosticar obstipação funcional? Só há uma resposta certa. Sintam-se à vontade para verem se eu falei bem, basicamente, e se perceberam o que eu estava a dizer. A ideia é essa. E apareceu a resposta. Menos de 3 evacuações espontâneas por semana, 89% das pessoas responderam esta, que é a que eu considero correta, e seria a correta, porque menos de uma evacuação espontânea por dia não é critério, e já vou mostrar isso a seguir. Portanto, aqui já era um bocadinho partida, porque a seguir é que vou explicar. E menos de 4 espontâneas por semana também não é, é menos de 3. Portanto, não, 3 ou mais evacuações por semana são normais. Muito obrigada. Passando para a avaliação e que se faz durante consulta, bem como a intervenção, mais do ponto de vista de intervenção nutricional, obviamente, embora vá falar aqui de algumas coisas que não são obrigatoriamente nutricionais, são até médicas, algumas, eu diria que existe aqui uma primeira linha de intervenção, uma primeira, segunda linha, que às vezes vou logo direto para a primeira, segunda linha, e uma terceira linha, que depois, se eu for logo para ali, primeira, segunda, aquela passa a ser segunda. Portanto, há aqui 2 ou 3 linhas por ordem, e eu vou usar esta lógica para explicar. A primeira coisa que se faz em qualquer situação de consulta de nutrição é, obviamente, recolher informação para podermos fazer um diagnóstico nutricional e depois, então, é que se vai definir o que é a intervenção. Mas a primeira coisa que tenho que fazer, então, é recolher informação, uma história completa, de forma a poder, de alguma forma, e normalmente os doentes já vêm com a indicação do médico, por exemplo, do gastroenterologista, ou de outro tipo de médico, dependendo da situação, mas a primeira coisa que eu vou tentar perceber, ou confirmar, ou ajudar a confirmar, é fazer o meu trabalho e tentar perceber se aquela obstipação é secundária a alguma coisa, e agora vamos largar isto, está lá explicado o que é que são as obstipações secundárias, ou se ela é primária, não é?
Portanto, fazer esta distinção. E dentro da primária, se estamos ou não na presença de um síndrome do intestino irritável, e se não estivermos, é que vamos pensar em obstipação. E dentro da obstipação, ela é uma obstipação de trânsito lento, vem com um diagnóstico médico, foram feitos exames ou não, ou ela é uma obstipação realmente funcional. E que não há trânsito lento, é um trânsito normal, e é apenas apenas é como quem diz, é uma obstipação funcional. Esta é a primeira coisa que tem que se tentar perceber. Às vezes o doente já vem com este diagnóstico, outras vezes não, e é preciso perceber e confirmar. E para isso eu preciso de quê? De recolher uma anamnese completa, alimentar, do estilo de vida, incluindo exercício físico e hábitos de hidratação, muito importante. Tenho que perceber a frequência de defecação e perceber a autoavaliação do doente, quer sobre a frequência, quer sobre a dificuldade de defecação, quer sobre o tipo de fezes que tem. E aqui chamar a atenção que muitas pessoas vêm à consulta convencidas que têm obstipação e não têm critérios de diagnóstico de obstipação funcional. Porquê? Porque 92% a 97% da população saudável evacua entre 3 vezes por dia e 3 vezes por semana. Portanto, neste intervalo e neste leque de frequências de defecação enorme, é tudo normal. Para lá deste intervalo é que já não é. E dentro destes, 70% dos adultos evacuam uma vez por dia, mas há ali 20 e tal por cento que não evacuam uma vez por dia. E isso é normalíssimo para aquelas pessoas. É o seu funcionamento normal. Não lhes provoca desconforto, não têm distensão abdominal, não se queixam de dificuldades de defecação. Simplesmente não vão defecar ou evacuar, não vão à casa de banho fazer cocó, basicamente todos os dias. E, portanto, é normal uma pessoa ir à casa de banho 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, 1 vez por dia, 6 vezes por semana, 5, 4 ou 3. Abaixo de 3 já não é uma frequência normal, é muito baixa, o que quer dizer mais ou menos mais 3 dias sem evacuar. E, portanto, desmistificar isto logo na consulta é muito importante, porque muitos dos casos não estamos na presença de uma obstipação. Isto quanto à frequência, pois tem que saber o resto dos critérios. Mas vamos pensar que então temos uma obstipação funcional, que está diagnosticada, que se confirmou. Qual é a primeira linha? Depende da história que foi recolhida, mas a primeira linha de intervenção nutricional será promover aqui 2 coisas: ingestão adequada de fibra e hidratação adequada. Porque muitas das vezes, se nos esquecemos de falar da água, ou da hidratação, não tem que ser só água, mas maioritariamente água, se nos esquecermos de falar disso, podemos estar ali a falhar logo à cabeça, porque muitas das vezes as pessoas, ou pelo menos acontece frequentemente, pessoas que até têm um consumo de fibra adequado, mesmo assim estamos na presença de uma obstipação. E é funcional, ela já vem com um diagnóstico funcional. Então, às vezes, o que falta é água e outras vezes o que falta é exercício físico. Às vezes faltam todos, não é? E outra coisa importante, que tipo de hábitos a pessoa tem de ir à casa de banho? A pessoa respeita a sua vontade em ir à casa de banho, a vontade de evacuar? A pessoa evita, adia? Porque isso também é um péssimo hábito. Como é que ela se senta? Porque também há conceitos que se podem dar neste sentido. E, portanto, eu, a primeira linha, vou para o mais básico. Perceber se bebe água suficiente, se tem uma ingestão de fibra suficiente, se faz exercício físico e como é que se comporta, no fundo, em relação à evacuação. Numa primeira, segunda linha, porque depende da história alimentar, vamos imaginar que até consome fibra suficiente, que até se hidrata conveniente, até faz exercício, mas que já vem medicado com laxantes, porque já achava que tinha obstipação, ou automedicado, ou por outro motivo. Já está assim há bastante tempo. Eu posso ter que passar por uma, que eu chamo a primeira, segunda linha, e quer ter que ir um bocadinho mais à frente, logo. Ou seja, posso tentar perceber se é possível reduzir a dose de laxante progressivamente, obviamente, porque senão vamos piorar o estado do doente, e encorajar alternativas mais suaves, eventualmente, aumentando também progressivamente. Também não se pode dar um suplemento de fibra, assim, sem mais nem menos, 2 para amanhã vamos de 5 gramas de fibra para 30 gramas de fibra por dia. Vai correr mal. E, portanto, eu posso optar logo por isto. Depende do doente e da sua história. Mas, voltando à primeira linha, aquela mais básica, digamos assim, seria aumentar a fibra, aumentar a água, no caso de ser preciso,
e promover o exercício físico. O que é fibra? A fibra são partes edíveis que nós consumimos, comemos, não é? Das plantas ou glícidos análogos, como por exemplo lignina, que vem de lenha, não é? É uma coisa muito palha, ou oligosacarídeos, que, etc., que já lá vou mais à frente voltar a referir, que são resistentes à digestão e absorção pelo intestino delgado humano. No entanto, não saem de nós inalteradas. Nós temos uma populosa microbiota intestinal que vai usar estas fibras e vai fermentá-las parcial ou totalmente no cólon. E, portanto, isso tem muita importância. E temos dois tipos de fibra, que eu não vou agora entrar em pormenores, é que a fibra não é toda igual, como aliás normalmente os nutrientes não são. Há fibras solúveis e fibras insolúveis. Eu adiante vou explicar isto um bocadinho melhor, está bem? Dentro da solúvel, salientar desde já que a fibra solúvel, como o nome indica, dissolve bem na água, absorve bem a água, forma um gel e reduz também a absorção de colesterol. Não serve só para aumentar a defecação. Nós podemos optar por alimentos ricos em fibra, aqui estão alguns exemplos, fibra solúvel. Normalmente os alimentos são ricos nos dois tipos de fibras, mas há alguns que são mais ricos em fibra solúvel. Por exemplo, a aveia, o centeio, não pus aqui, mas à frente aparece, a maçã, a pera, alguns citrinos, mas aqui também tem outro tipo de fibra, as leguminosas, mas também nas cascas tem outro tipo de fibra que não é só solúvel, o psílio, alguns hortícolas são ricos em fibra solúvel. Ou então, existem suplementos de fibra solúvel, que a usar têm que ser usados com aumento progressivo até atingir 20 a 30 gramas, contando com a fibra da alimentação. Que podem ter que ser usados à cabeça, quer porque precisamos de tentar reduzir o laxante, quer porque o doente, por exemplo, não quer ou não pode aumentar o consumo de fibra através dos alimentos. Se nada disto funcionar, vamos partir por uma terceira linha, e se verificarmos que houve adesão, não é, aos novos comportamentos, com alteração do estilo de vida, com aumento do consumo de fibra, seja dos alimentos, seja do suplemento, poderemos, se não houve melhoria, poderemos realmente ter que recorrer a fármacos laxantes. Normalmente é o médico que prescreve, mas podem ser necessários e isto pode ter que haver aqui um aconselhamento. Existem, como sabem, melhor do que eu, expansores de volume vocal, laxantes osmóticos e estimulantes de contacto. Eu não vou entrar em pormenores, porque com certeza será falado. Mas existem estas possibilidades, eu considero como uma terceira linha, mas alguns dos momentos vêm ao contrário, já vêm com laxante, depois é preciso tentar perceber o que é que se vai fazer. E então vale a pena e faz sentido comparar uma fibra solúvel, especificamente a goma guar, com laxantes. Será que, comparativamente, uma fibra solúvel será melhor para estes doentes? Depende do doente. Mas, em princípio, o que é a goma guar? É uma fibra solúvel, é um polissacarídeo de galactomanano, que é extraído de uma leguminosa, cultivada sobretudo na Índia, no Paquistão e nos Estados Unidos, e que tem propriedades de uma fibra solúvel, ser espessante, um estabilizante, também é usado noutras coisas nos alimentos, e de ser hidrossolúvel, não é? Portanto, é uma fibra solúvel, absorve muita água. Ela é preparada através de, desta forma que apresenta aqui neste fluxograma muito simplístico, e isto seria a goma guar. Mas a goma guar, depois de ser feita, preparada, ela também pode ter alterações de fábrica e de produção, digamos assim, tecnológicas, ainda melhores e que a tornam uma fibra solúvel ainda mais tolerada, e que é a sua hidrólise parcial. Porque se este polissacarídeo de galactomanano for parcialmente hidrolisado, o que é que nós vamos ter? Uma goma guar parcialmente hidrolisada e que fica com as seguintes características. A fermentação desta fibra solúvel parcialmente hidrolisada torna-se mais lenta, o que promove uma melhor tolerância, torna-se muito mais hidrofílica, mas não tão viscosa e não tão gelificante. E tudo isto promove, ela mantém o seu efeito de fibra solúvel, mas promove claramente uma melhor tolerância. Melhor tolerância, eu já à frente vou referir, mas posso adiantar que é menos distensão abdominal e menos flatulência, o que faz toda a diferença. E, portanto, se nós estivermos na presença de uma goma guar parcialmente hidrolisada, nós podemos ter aqui vários benefícios. Do lado esquerdo,
aquilo que nós consideramos os benefícios de uma fibra solúvel, que aumenta a retenção de água, melhora a consistência fecal, regula a frequência de defecação. Mas do outro lado temos efeitos adicionais. Ela é um pré-biótico, ou seja, é comida, substrato de bactérias boas que estão na nossa microbiota intestinal, por exemplo, lactobacilos ou bifidobactérias, que vão usar esta fibra para sua alimentação e vão, elas próprias bactérias, aumentar o volume fecal. Portanto, não é só por água, também é por aumento do número de bactérias. E produzem ácidos gordos de cadeia curta e tudo isto resulta num aumento do peristaltismo, regulando no final todas estas características, a consistência das fezes e a frequência de defecação. Portanto, os benefícios são mais do que só a sua hidrofilia. E, de facto, esta goma guar já foi estudada como deve ser e numa meta-análise publicada, como vem aqui, em 2017, comparando antes da intervenção depois da intervenção com goma guar parcialmente hidrolisada, nestes estudos de intervenção verificou-se que a suplementação com goma guar parcialmente hidrolisada aumentava significativamente a frequência de defecação em 0,6 vezes. Ora, 0,6 vezes pode ser a diferença entre 2 por semana ou 3 vezes por semana. E, portanto, faz toda a diferença e tem evidência científica para a sua aplicação. E agora, comparar com laxantes. Então, o uso crónico de alguns laxantes, como sabem melhor que eu, com certeza, pode provocar alguns efeitos indesejáveis, nomeadamente queimbras abdominais, desequilíbrios eletrolíticos, depende do tipo de laxante, e habituação. A habituação é muito frequente a ouvir, portanto vão se tornando menos efetivos, é necessário aumentar a dose ou então entrar em combinações de vários laxantes. Passando pelos principais tipos, nos laxantes osmóticos, nós verificamos que há diversos efeitos secundários, como diarreia, distensão abdominal, cólicas, mais uma vez a flatulência, e alguns deles, nomeadamente os sais de baixa absorção, podem levar a desequilíbrios eletrolíticos. Se eu pensar em laxantes de estimulantes de contacto, como por exemplo o seno ou a cáscara sagrada, entre outros, nós também podemos ter aqui alguns efeitos secundários. Eles têm, obviamente, a sua utilidade, claramente, mas também podem provocar aqui alguns efeitos secundários e, portanto, quando se pensa na utilização destes ou de uma fibra, temos que equacionar não só o efeito de regulação do trânsito intestinal, mas também os potenciais efeitos adversos, como é óbvio em qualquer intervenção. E, portanto, eu voltaria à primeira, ou pelo menos para a primeira linha, voltaria para aumentar a fibra, solúvel ou insolúvel, depende das pessoas, na obstipação se calhar solúvel, na maior parte dos casos pelo menos, e aumentar a água e o exercício, que não está aqui escrito, mas também é importante, entre outros hábitos. E agora explicar um pouco esta história das fibras solúveis e insolúveis. A maior parte das pessoas que vão à consulta não sabem esta diferença, assim, estas grandes classes. Há também outras distinções que eu podia fazer, mas estas são mais importantes. É que as solúveis, que estão presentes, por exemplo, muito na aveia, no centeio, atenção que isto não são os únicos cereais que devemos comer, mas de qualquer maneira são ricos em fibra solúvel. A fruta não é toda. As leguminosas, por exemplo, a goma guar, não é? Certos hortícolas. As insolúveis, se pensarmos, elas são realmente, não absorvem tanta água, não é? São muito mais insolúveis. Se pensar em pão integral, em farelo de trigo, é rijo, não é? Ou aquelas couves que têm aquelas fibras muito rijas, são as lenhinas. Aquilo, nós pensamos assim, lenhina é uma boa palavra, lenha, palha, vai provocar imensos efeitos secundários, sobretudo se for aumentado rapidamente. E, portanto, eu penso sempre nisto e prefiro ir primeiro pela fibra, aumentar mais a fibra solúvel. Nem sempre é possível só com os alimentos, porque os alimentos têm uma mistura das duas e então às vezes uso realmente o suplemento. E aí escolho solúvel. E então, comparando goma guar com outras fibras e não só com laxantes, eu penso assim, ok, fibras insolúveis, farelo, celulose, versus solúveis. Tem goma guar, parcialmente hidrolisada, tem frutooligosacarídeos, tem psílio, tem outros. Ok, elas têm este mecanismo de ação, então o que é que eu vou pensar? Se calhar vou pensar assim, então, mas qual é que
me vai provocar menos intolerância, que me vai promover maior adesão à intervenção. Se calhar aquela que me provoca menos efeitos adversos ou efeitos desagradáveis, não é? E que alterem a qualidade de vida do doente. É que as primeiras, as insolúveis, eu sei que vão ser de baixa fermentação, mas que vão provocar maior distensão abdominal e flatulência, enquanto as solúveis são mais fermentadas, mas não são todas iguais. Vamos ter menor possibilidade de flatulência e de distensão abdominal, e isso é muito importante para o conforto do doente. E, portanto, mais um desafio para tentar ainda mais alguma interatividade e também perceber se fui clara. Coloco mais um desafio. No tratamento da obstipação funcional, vamos pensar segunda, terceira linha, a partir do princípio que vamos dar um suplemento, qual escolheriam? E vai aparecer agora a resposta. Falei razoável. 94% escolhe goma guar parcialmente hidrolisada. Não quer dizer que as outras opções sejam erradas, de todo em todo, simplesmente parece que fui convincente em relação àquilo que eu acho. Eu não sou eu que fecho, pois não? Pronto, obrigada. Eu diria que na minha conclusão está aquilo que eu considero a resposta certa a esta pergunta. É que a goma guar parcialmente hidrolisada, não é? Para além do seu efeito de fibra solúvel, todas as outras aqui têm, não é? Estão ali as insolúveis, vai-me promover, diminuir a dor abdominal, vai-me diminuir a distensão abdominal, diminuir a possibilidade de flatulência e tem um efeito pré-biótico. Enquanto que para as outras solúveis, psílio, inulina, frutoligosacarídeos, elas não pioram a distensão abdominal nem a flatulência, mas são como que inócuas nesse sentido, também não diminuem, e apenas a inulina e os frutoligosacarídeos são considerados pré-bióticos. Portanto, o psílio eu não iria, porque já agora também tinha aqui um efeito pré-biótico que me dá jeito. As insolúveis, pronto, é aquilo que já vos disse, maior distensão abdominal, flatulência e maior desconforto. Eu iria também, como a maior parte das pessoas que responderam para a goma guar parcialmente hidrolisada. Pelo menos numa primeira abordagem. Gostaria de, isto parou, agradecer e colocar-me à disposição para fazerem perguntas, depois no fim, penso que seja no fim que se responde. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Catarina. Ficamos aqui realmente com uma excelente abordagem das diferentes linhas de atuação na obstipação e, efetivamente, aqui a evidência científica que reforça aqui a utilização de fontes naturais, como é o caso da goma guar parcialmente hidrolisada. Vou passar de seguida a palavra ao doutor Luís Gonçalves, que nos irá realmente falar sobre a abordagem prática enquanto farmacêutico, de como trabalhar esta categoria na farmácia. O doutor Luís Gonçalves é atualmente diretor técnico da farmácia Sá da Bandeira de Hermesinde, desde 2017. Teve experiência no mesmo grupo a nível do Porto entre 2010 e 2017. É mestre em Ciências Farmacêuticas do Instituto Universitário de Ciências da Saúde, CESPO, entre 2005 e 2010, e tem apostado bastante na sua formação, tendo concluído o curso geral de gestão na Porto Business School da Universidade do Porto no início do ano 2020. Tem também feito diferentes cursos na área das competências da gestão e liderança para executivos. Passo então a palavra ao Dr. Luís. Olá, muito boa noite. Eu vou começar por agradecer, logicamente, à minha colega Raquel e à minha colega, trato-os por colegas porque prefiro tratá-las assim, e à minha colega Sara, pela gentileza de me convidarem, e para estar aqui para falar com vocês. Antes de mais, também boa noite a todos. Espero que a apresentação possa ser, no mínimo, diferente no pressuposto de vocês discordarem pelo menos de algumas coisas do que eu vou dizer, porque eu estarei sempre numa perspectiva de abordagem prática da situação e, portanto, nos será muito familiar a todos nós, a cada um que está num ambiente diferente, numa farmácia diferente, com um público diferente e com utentes diferentes e, portanto, com certeza que terão outro tipo de percepções que não são menos válidas do que as minhas,
e por isso é que também será bom que coloquem as vossas questões e que se sintam à vontade para o fazer, porque isso também será enriquecedor no limite. E, portanto, a minha abordagem prática aqui passa pela toda esta abordagem teórica, montá-la para nós muitas vezes, também para os utentes algumas vezes, mas a abordagem que nós fazemos quando os utentes vêm à farmácia. E de facto, quando os utentes vêm à farmácia, o perfil de consumidor que nós podemos encontrar será um perfil de consumidor que será, teoricamente, dentro de todos eles que encontraremos, será um perfil de consumidor, na teoria, normalmente pessoas de mais idade. Não quer dizer que não encontremos as outras pessoas, logicamente. Encontraremos de certeza, mas são pessoas de mais idade, normalmente. E isto é importante porque situa-nos logo num ponto que é, quando falamos em exercício físico e prática de exercício físico e hábitos de vida saudáveis, a maior parte das vezes já estamos muito condicionados porque as pessoas têm pouca mobilidade. Isto não é um estereótipo, com certeza que cada vez as pessoas terão mais mobilidade e cada vez as pessoas terão mais facilidade em ter alguma prática de exercício físico, mas a verdade é que ainda haverá algumas que não o fazem. Em relação aos outros históricos clínicos que contactamos na farmácia, naturalmente também temos as grávidas, que são um público-alvo que muitas das vezes nos procuram por esta situação. Temos as crianças que fazem antibióticos de forma regular, agora talvez menos, e todos nós nos vamos apercebendo agora que o Covid baixou o consumo eventualmente dos antibióticos e, portanto, isso também possivelmente poderá ter representado aqui uma melhoria, porque era normal e vai sendo normal as crianças terem prescrição de antibióticos e já virem alguns probióticos associados. Já há bocadinho estava ali a ver a inulina e há pelo menos 2 formulações neste momento em farmácia que têm inulina em carteiras, própria para pediatria, e portanto são utilizadas de forma regular. Há outra que não tem também em carteiras e tem mais carteiras, tem 10 carteiras em vez das 8, e que essa não tem inulina, mas também representa grande expressão em termos de dispensa na farmácia, em termos de toma, isto porque a antibioterapia tem sempre um impacto negativo, e portanto todos os outros medicamentos, e os outros medicamentos são mais crónicos e serão sempre medicamentos utilizados de uma forma muito regular, são o caso das benzodiazepinas e todos os ansiolíticos que são utilizados nas situações de ansiedade e de stress, e como nós bem sabemos, muitas das pessoas que vão à farmácia e nos pedem ajuda, porque no fundo é isso que fazem, têm uma necessidade e pedem-nos ajuda, são doentes e utentes que fazem esses medicamentos de forma regular, porque já têm um antecedente de ansiedade, e isto tudo para englobar que são grupos que serão diferentes nas realidades, do Algarve ao Porto, onde eu me encontro, e para norte certamente ainda mais até Caminha, haverá situações diferentes, com certeza. Eu vou passar sempre a minha sensibilidade, mas não é melhor nem pior. Acredito que haja colegas que tenham mais contacto com pessoas que não são idosas e que têm situações de ansiedade mais extrema, e portanto isto é tudo representativo da realidade que depois nós no local vamos notar. Eu acho que aqui também temos que fazer um ponto que é importante, que é as pessoas que vão à farmácia normalmente falam. O front office da farmácia é um local que é muito democrático. Eu arrisco-me a dizer que é o local mais democrático, até mais do que a Assembleia da República, porque as pessoas vão à farmácia e falam diretamente connosco. E não quer dizer que vão levar, não quer dizer sequer que vão precisar de levar, mas quer dizer que vão falar connosco. E não vão precisar de agendar uma hora, não vão precisar de programar irem à farmácia. Muitas vezes é uma situação espontânea. E isso abre-nos se quiserem assim, uma forma diferente de estarmos a falar com as pessoas. Porque é importante sermos genuínos quando falamos com as pessoas e as pessoas não perceberem que é uma coisa treinada. E, portanto, se estamos a falar com uma pessoa mais idosa, não vamos estar ali com muitos, e desculpa eu termo, salam-alecos, porque não interessa isso. Interessa sermos práticos e interessa ajudarmos a pessoa, não interessa pormos ali com muita ciência, ainda que tenhamos que a ter para nós. E, portanto, por isso é que eu também ia participar aqui, não tão ativamente na parte científica, logicamente, mas que será importante termos isso presente para nós. Ou seja, se nós não tivermos isso, depois não conseguimos fazer um paralelismo e um aconselhamento, porque é disso que no fundo se trata,
e montar a realidade da necessidade do doente e adaptar essa realidade. E quer dizer, também não podemos estar aqui a escamotear e dizer vamos fazer tratamento, porque não é de tratamento puro e duro que se trata, mas muitas das vezes, era como eu dizia há bocadinho, são necessidades que são difíceis de muitas vezes nós percebermos, até porque eu há bocadinho falava das pessoas idosas. E não sei se vocês vão ter a mesma percepção, mas eu atendi muitas pessoas idosas e atendo felizmente muitas pessoas idosas e que ainda têm a ideia de que é bom fazer uma limpeza e, portanto, vão fazer um enema, que é uma coisa que nós aprendemos na universidade, que é assim uma coisa assim quase século passado, milénio passado, e que ainda existe, e que é preciso falar com as pessoas e explicar que não é por fazerem um enema que vão resolver o problema, e fazer um enema com as mesinhas que aprenderam com as avós. E muitas das vezes são pessoas que conhecem, por exemplo, a Nestlé melhor do que eu. Eu considero-me um bebé Nestlé, mas aquelas pessoas serão pais Nestlé ou avós Nestlé e, portanto, e conhecem muito bem as alternativas, mas ainda têm aquela configuração mental e, portanto, a primeira abordagem que eles nos pedem muitas vezes acaba por ser essa. Já para não falar de outros tipos que como os chás de sene, que também acabam por acontecer na farmácia e que as pessoas acham que por ser natural é bom, e a aspirina também é natural, porque também é tirada da casca do salgueiro e não é por causa disso que não tem contraindicações. Portanto, o que é natural é bom, mais ou menos temos que conversar com as pessoas e temos que explicar isso. Mas isto tudo também para explicar que genericamente na farmácia os suplementos estão acessíveis, muitas vezes acessíveis aos utentes, mas neste grupo especificamente não estão acessíveis no layout da farmácia, ou seja, precisam de uma intervenção do farmacêutico, porque não seria, se quiserem assim, adequado, ou não é tão adequado, pode acontecer uma situação ou outra que isso aconteça, mas acho que não é tão adequado na farmácia isso acontecer, porque depois vai fugir completamente ao aconselhamento do utente e vai haver aquela situação que é, eu agarro e eu entendi que é aquilo, e depois até não era, mas também nunca cheguei ao ponto de poder perguntar, ou isso não surgiu. E mais uma vez eu vou continuar a dizer, eu comecei por dizer, se discordarem, façam o favor de me dizer que discordam e se acham que deve estar de outra forma explícito no local da farmácia. Estarem organizados em termos de função, eu acho que é importante, porque estávamos ali a ouvir falar dos laxantes osmóticos e estávamos a falar dos laxantes de contacto e estávamos a falar dos chás de sene, que têm layouts diferentes e podem-se fazer layouts diferentes, e na farmácia com certeza que teremos imagens completamente diferentes, mas é importante tê-los por função, quer dizer, não faz sentido termos aquilo e depois não termos o chá de sene junto com a função que vai ter, e portanto acho que devem estar organizados pela função, e para também, quando estamos a falar com o utente, muitas vezes o utente não tem presente a imagem e nós mostrarmos a imagem que está no linear é muito diferente para o utente e ele ver o que é que nós estamos a falar, concretiza. Eu costumo dizer que nós somos mesmo portugueses, porque melhores que os espanhóis, porque gostamos muito de ver com as mãos e é quase a mesma coisa. Se quisermos tirar do linear, conseguimos mostrar às pessoas. Não obstante, a DGS recomenda que, foi um dado que eu tirei, a DGS recomenda 25 gramas de ingestão de fibra por dia. Isto interessa, eu gosto de falar em números porque eu acredito que os números não mentem. E eu gosto de falar em números porque também às vezes é importante também dizermos às pessoas que é, olha, a ingestão de fibra, 25 gramas de fibra é importante. As pessoas querem sempre uma solução para ontem, normalmente. E é importante nós colocarmos a necessidade do utente em primeira linha, obviamente, mas também colocar em perspectiva, porque 25 gramas de fibra é importante. Às vezes dizer ao utente que o intestino terá sensivelmente 8 metros e, portanto, nunca será um intestino, o tubo digestivo terá sensivelmente 8 metros e, portanto, nunca será uma situação tomar agora para fazer agora, e feito. E, portanto, porque isso até pode ser possível, no limite, ou poderia ser possível, não é exatamente possível, mas poderia ser possível, mas isso não é o aconselhável. E, portanto, nós temos que ser capazes de explicar, temos que corroborar esta ação desta forma. Quer dizer, tratamentos imediatos, a aspirina serve para a dor de cabeça, mas a dor de cabeça é uma situação completamente diferente. Os suplementos com capacidade para melhorar o trânsito intestinal. Eu coloquei aqui os 2 pontos mesmo para fazer aqui de reparar que a minha apresentação é relativamente mais oral e, portanto, não é tão fundamentada, porque também é mais do ponto de vista da experiência, mas eu coloquei estes 2 pontos porque pretendo mesmo que sejam 2 pontos quase que antagónicos, ou seja, nós temos que entender que uns são laxantes e que outros não são.
e que outros não são laxantes, outros fazem não é um tratamento, não se pode dizer que é um tratamento, não são medicamentos, mas melhoram o trânsito intestinal e evitam a obstipação. E é quase aquele chavão que nós às vezes podemos ter o receio de dizer assim, olha, se tomar isto de forma regular, eu creio que será o mais indicado para evitar estas situações mais agudas, que, como nós falávamos, são relativamente frequentes, por exemplo, para uma grávida não são, porque estão consignadas àqueles 9 meses, mas para uma senhora que tenha ansiedade de forma regular, com certeza a obstipação também estará de forma regular. E, portanto, se nós explicarmos isto à pessoa, é diferente de nós estarmos basicamente a dizer palavras vazias e depois a pessoa entender aquilo e daí a 8 minutos lhe perguntarmos alguma coisa, se calhar ela já não se lembra 30% do que lhe dissemos. O conhecimento dos nossos utentes também é importante. Há bocadinho a minha colega falava na situação da anamnese. É de facto importante nós termos essa prática de uma forma não quase que corretiva para as pessoas, mas de uma forma ligeira, para as pessoas, para nós enquadrarmos o utente e para nós percebermos a necessidade do utente. E, portanto, o que eu me vou percebendo é que quando eu começo a pedir ao doente alguma anamnese e no aconselhamento, de uma forma prática, de uma forma saudável, se quiserem assim, de uma forma a criar empatia, acabo por me perceber que o utente de facto não sente muita informação, ou seja, se eu falar para o utente, ele não vai perceber muita da informação que eu lhe estou a passar, porque para ele é tudo muito igual e, portanto, o mais rápido é o melhor. E, portanto, há até uma marca que nós conhecemos muito bem que diz lá ao fim de 8 horas faz efeito. E, portanto, se houvesse um que dissesse 6, até era melhor o de 6 do que o de 5, ou do que o de 8. E portanto, é importante distinguir esta rapidez que aqui surge, é importante distingui-la porque, quer dizer, se nós não a distinguimos, ninguém vai distinguir por nós e no limite o que pode acontecer é termos um utente que numa próxima vinda àquela farmácia ou outra farmácia qualquer, relata uma má experiência por um aconselhamento na farmácia. E isso é da nossa responsabilidade. E temos que ser nós, como agentes de saúde, a promover esse correto aconselhamento e esse correto fundamentar melhor o aconselhamento. E daqui surge o papel do farmacêutico na recomendação dos suplementos. E, portanto, o farmacêutico acaba por ser a pessoa que está na primeira linha, a pessoa que é mais auditada também, a pessoa que também é mais próxima, e, portanto, a pessoa que às vezes está a uma distância de estacionei o carro e vou à farmácia. E, portanto, isso é muito importante. E isso é importante porque dá um conforto à pessoa de ter rapidamente a informação. E essa informação tem que ser válida da nossa parte. E aumentar a qualidade de vida que o utente tem, que sofre de obstipação, é uma coisa que normalmente depois o utente vai conseguir perceber isso logicamente. E, portanto, se nós formos imediatos a transmitir essa informação e a fazer essa diferença, também seremos, ou seja, não optarmos por uma abordagem básica à situação, que é eu quero isto, tenho aquilo, é explicar em 2 ou 3 questões, perceber se podemos ajudar de outra forma, se a toma é regular. E, portanto, se a toma for regular, se calhar num laxante osmótico deve-nos levantar logo a questão. Se é regular, devemos apontar as contraindicações que terá, ou as contraindicações que pode vir a ter. E, portanto, o que nós nos vamos apercebendo sempre mais, e calculo que com os colegas seja a mesma coisa, é que a diminuição da ingestão de água acho que é transversal. Acho que a minha colega apresentava ali um diapositivo onde dizia 2 litros de água. E eu arrisco-me a dizer que nem 1 litro de água, porque nós podíamos aconselhar 1,5 litro. Claro que não quero estar a dizer que é em todas as pessoas, mas as pessoas que de facto nos vêm pedir ajuda em relação a isto têm este histórico já presente. A reduzida prática de exercício físico acontece. Neste momento acho que é uma condicionante que nos é transversal, mas... e que, portanto, é difícil de controlar e é difícil de contrariar. Eu percebo muitas vezes que eu apelo a isso, mas que eventualmente isso tem pouca reprodutibilidade e acredito que tenha, mas pronto, mas deve constar sempre, pelo menos no mindset das pessoas, é que devem fazer alguma prática de exercício físico. E a ansiedade, que foi o que falámos anteriormente, isto é o que eu me vou percebendo que são os maiores erros e as causas mais possíveis para as pessoas virem à farmácia, ou pelo menos terem a necessidade de perguntar e depois de serem aconselhadas para o problema. A avaliação do consumidor, eu aqui coloquei consumidor, porque depois daqui também parte da perspectiva compra, não são produtos normalmente comparticipados e, portanto, são por indicação mais direta. E, portanto, podemos dizer que aqui também há um consumo que queremos que seja menor nos laxantes osmóticos e laxantes e de contacto, porque necessariamente terão mais contraindicações e implicam maior habituação, e isso, pelo que falámos até aqui, não é o que se pretende, até porque depois a reprodutibilidade do tratamento é menor. Lá está, e o que falava há bocadinho, as questões de
Claro que um laxante osmótico, se a pessoa tem um tubo digestivo que terá 8 metros, aquilo vai fazer muito rápido efeito e com certeza que a goma guar vai demorar mais tempo a fazer efeito porque temos que lhe dar tempo para ela fazer efeito, mas a reprodutibilidade do tratamento será muito diferente e, portanto, se quisermos fazer assim um balanço de risco-benefício, o benefício da toma sobrevalece muito ao risco que não tem e que evita não tomando os outros. Portanto, informar o utente, o consumidor, para as alternativas e fazer esta análise de risco-benefício, que às vezes as empresas fazem esta análise, que chamam isto de balanço scorecard, que é calcularmos em métricas, em números ou pelo menos em alguns valores que são colhidos de experiências ou de análise, o que é que estamos a fazer bem e o que é que estamos a fazer mal. Claro que aqui não interessa fazer isso de uma forma tão minuciosa, mas interessa termos esse mindset para conseguirmos avaliar. Ou seja, nós devemos fazer isto faz bem por isto e isto faz mal por isto. E pelo menos essa informação, lá está, como a farmácia é um sítio democrático, também é gratuito e, portanto, a informação é gratuita, é passada por osmose para as pessoas e, portanto, as pessoas não têm que estar preocupadas depois qual é que é a opção de acordo com a informação que nós passamos. Nós passamos a informação e ela é cientificamente suportada, mas, acima de tudo, é destinada àquele utente. E, desta forma, apresentamos com isto a melhor proposta de valor para as pessoas. A proposta de valor, basicamente, é o nosso aconselhamento que nós fazemos em todos os momentos da farmácia. Isto é mais do que estávamos a falar anteriormente, que são as questões que fazemos nas farmácias, que são os medicamentos que as pessoas tomam, e tomar um ansiolítico já deve ser uma forma de nós percebermos que o histórico clínico do utente já será dito problemático, o perfil do utente e, portanto, todos os hábitos que o utente terá, e, portanto, isto em súmula, basicamente o que estamos aqui a fazer é uma súmula, e qual a frequência da toma e aplicação de medicamentos para normalizar o trânsito intestinal, isto nos doentes que já tomam medicamentos que a grande parte dos que nos vêm impedir, de alguma forma já começaram a tomar. Lembro-me agora até, porque muitos utentes acabam por tomar, porque felizmente agora há uma prática clínica que é as colonoscopias serem prescritas, porque há uma taxa de incidência muito elevada de cancro do cólon em Portugal, por causa da nossa herança alimentar que era com fumados, e continua a ser, mas se calhar um bocadinho menos agora, e por esse motivo acaba por haver muita prescrição de alguns laxantes, lá está, para acelerar, porque naquele dia, àquela hora, tem que fazer o exame e, portanto, as pessoas acabam por ficar com os comprimidos lá em casa e acabam por os utilizar inadvertidamente como por automedicação. E muitas das vezes, quando vêm repetir a toma, foi por causa dessa primeira toma que fizeram e por causa dessa primeira abordagem que tiveram, que nesse momento não era para isso, mas foi adaptada e serviu para aquilo e, portanto, vai servir sempre. A prática formativa da equipa, eu acho que aqui é um ponto importante, porque é importante que nós nas farmácias tenhamos uma capacidade de transversalidade de informação. A Nestlé, eu há bocadinho brincava e dizia que sou um bebé Nestlé, e a Nestlé é daqueles laboratórios que consegue passar uma informação de uma forma prática e por e-mail nós conseguimos passar essas informações hoje. Há 10 anos atrás nós íamos uma vez ao e-mail por dia e víamos 2 e-mails. Hoje vamos uma vez por 10 em 10 minutos, se for preciso, e vemos 10 e-mails pelo mesmo tempo. E, portanto, acho que é uma prática melhor hoje passarmos a informação por e-mail do que só via oral ou eventualmente por flyers, porque as pessoas acabam por poluir mais os caixotes do lixo do que outra coisa. E, portanto, acho que fará sempre mais sentido ser passada por e-mail. É uma sugestão que deixo, se calhar pode haver outras situações em que as pessoas entendem que seja melhor de outra forma. Considero que, de uma forma geral, a prática formativa, que também é o que acabamos por fazer aqui, eu passo a minha experiência, em outros momentos terei a experiência de outras pessoas, mas a prática formativa acaba sempre por ser importante, obviamente, para estas situações, até pela partilha das experiências. Isto tudo porquê? Porque depois isto já numa parte mais comercial, nós podemos pensar em duas métricas, que é o cross-selling e o upselling. É assim, cross-selling aqui poderá ser relativamente difícil, porque quer dizer, se uma pessoa levar um laxante osmótico, eu não lhe vou querer vender outro laxante osmótico, não fará muito sentido, mas pode fazer sentido se a pessoa quiser um efeito imediato hoje com um laxante osmótico, mas por que não começar já a fazer ou a introduzir ou após a primeira vez que depois vai evacuar à casa de banho e está normal, e por que não fazer um cross-selling com base nesta adaptação. Portanto, isto não é
obstinadamente mau ou bom, é o que é, e muitas das vezes pode funcionar mediante este tipo de abordagem, ou seja, depois deste tipo de anamnese que nós fizemos com o utente, e se nós estivermos todos bem informados, temos ferramentas para o fazer, e portanto o cross-selling pode surgir desta forma, com o nosso conhecimento técnico portanto, para estabelecer esta lógica com o utente. É fundamental estabelecer com o utente uma relação de transmissão de informação e corroborar, e agora vou partilhar com vocês outros produtos da Nestlé. Todos nós já atendemos pessoas que têm úlceras de pressão, todos nós já vendemos muitos cremes para as úlceras de pressão e muitas das vezes esquecemos de aconselhar a arginina, que é um suplemento há pelo menos 2 apresentações comerciais que têm arginina, uma vem nos iogurtinhos, que não interessa saber o nome, mas tem lá arginina, tem 3,5 gramas de arginina e depois tem as carteiras de 5 gramas de arginina. Isto só para fazer aqui um paralelismo muito rápido, e muitas das vezes nós esquecemos às vezes quando vendemos um creme para uma úlcera, podermos falar da arginina, porque faz mais efeito. E não só faz mais efeito, como, pela minha prática, que não é assim tão longa como isso, mas é o suficiente para eu já ter percebido que já houve muitos utentes que vieram à farmácia agradecer porque alguém, que não interessa quem, foi na farmácia, posso ter sido eu, pode ter sido um colega meu depois de mim, falou-lhes da arginina e a arginina fez efeito. E a arginina fez com que a ferida deixasse de ser uma ferida. A úlcera desapareceu ao fim de 2 ou 3 anos. Isto é a mesma coisa. Quando nós podemos falar na goma guar e no Optifiber, por exemplo, na farmacognosia nós falávamos na goma adraganta e na goma guar, aquilo era uma coisa engraçada de nós obtermos da fitoterapia, mas depois aqui vemos a aplicabilidade, aqui vamos ver o que é que a goma guar de facto faz e depois pensamos assim, se calhar faz mais sentido utilizar a goma guar do que a lactulose, que seja. Porque a lactulose é um açúcar e aquilo vai provocar dilatação abdominal e a pessoa vai ficar desconfortável, normalmente já está desconfortável e, portanto, se nós lhe dissermos que irá ficar mais desconfortável, eu quero acreditar que se calhar ela já não quer ficar mais desconfortável, já atingiu o nível de saturação. E, portanto, este paralelismo é importante fazermos e entendermos isso como uma vantagem para o utente, e este cross-selling pode surgir aí. O upselling, que eu falo aqui já no último ponto, não é tão linear conseguir upselling, quer dizer, eu não consigo fazer com que a pessoa leve um laxante e 2 laxantes e mais uma fibra, porque depois aquilo foge um bocadinho ao critério do nosso aconselhamento. Quer dizer, nem mesmo a pedido, nem mesmo se a pessoa pedisse 2 laxantes, um de contacto e um osmótico e ainda uma fibra, se calhar a fibra não havia problema, mas os outros laxantes acho que não faria muito sentido estarem lá. Mas existe essa possibilidade, podemos eventualmente fazer, ou tentar fazer aquelas práticas de upselling. O que é importante concedermos a nós próprios é que eu acho que nós nunca devemos aconselhar com base numa métrica já mental pré-definida, que não vou falar disto porque se calhar isto tem um valor mais alto, nem devemos falar pelo ponto de que o preço vai condicionar completamente o nosso aconselhamento. O nosso aconselhamento deve existe independentemente do valor, e o valor depois será de acordo com o que é a opção da pessoa utilizada. Eventualmente pode não optar pelo que será melhor naquele momento. Por uma questão de condicionamento do valor, admito que sim, mas de certeza que a informação ficou lá. E se a informação ficou lá e se vier a ser precisa num futuro próximo, muito bem, será precisa. E eu agora, em jeito para terminar, em jeito de fim, eu solicitava que lançassem aqui duas perguntas, porque são 2 perguntas que eu gostava de perceber e gostava mesmo que fossem diferentes, eventualmente, da minha abordagem. Assim que tiverem disponibilidade, podem lançar as perguntas. Portanto, terão uma primeira pergunta e uma segunda pergunta. Não quer dizer que haja uma resposta completamente certa ou uma resposta completamente errada, mas haverá umas que necessariamente não serão certas, mas gostava que considerassem esta pergunta, e eu tenho a minha análise, eu considerei uma das opções, e isto veio um bocadinho a reboque desta última questão. Espero que a pergunta não seja uma pergunta onde haja muita igualdade de opiniões, isso seria mau, quer dizer que não tinha solicitado nenhum tipo de dúvida, e portanto espero que às vezes haja uma diferença, e depois eu vou dar a minha opinião, obviamente, e qualquer questão que depois sintam que seja importante revermos, claro que iremos rever. Acho que tenho tempo para
Eu não posso responder, mas tenho um tempo para responder. Esta pergunta surge um bocadinho na reboque exatamente do que estávamos a falar agora. Portanto, só daremos aqui um bocadinho de tempo para vermos depois o resultado, que será lançado também para todos verem. Percebo que não seja assim uma pergunta de álgebra, nem de análise matemática, portanto não é um 2 mais 2 igual a 4. Ok, pronto. Parece que partilhamos todos mais ou menos da nossa percepção, não quer dizer que as 16, 18, 15 pessoas não partilhem, e a opinião delas não seja obviamente válida. Eu considero que a continuidade vale o que vale, e portanto pode ser importante haver continuidade de toma, mas depende da situação, obviamente, e portanto isto só para explicar que a reprodutibilidade em termos de toma muitas das vezes não é assumida desde o início, nem para os medicamentos, quanto mais para os suplementos. Quer dizer, se eu faço uma estatina porque tenho colesterol alto, não quer dizer que faça sempre a mesma estatina. Se faço um suplemento porque tenho obstipação, não quer dizer que faça sempre o mesmo suplemento porque tenho obstipação. O que eu queria gerar aqui, ou a conclusão que eu queria tirar aqui, acima de tudo, é: se o utente necessitar de um suplemento de forma regular, nós saibamos valorizar o suplemento que devemos indicar de forma regular. E por isso é que eu coloco esta pergunta aqui, para que a continuidade pode existir, não é admissível que exista sempre, logicamente, mas pode existir, mas é com base nesta métrica, que é: se houver essa necessidade, pode existir uma continuidade. Eu diria que se calhar em 50% dos nossos atendimentos nós podemos considerar que há alguma necessidade de continuidade. Não diria diária, mas uma continuidade de tratamento. Até pela pouca mobilidade, por exemplo, ou pela pouca capacidade de ingestão de água, porque muitas das vezes já são pessoas que já fazem outro tipo de medicamentos e têm, por exemplo, insuficiência renal, e portanto têm que fazer diuréticos, por exemplo, e portanto também já não têm muito prazer em beber muita água, porque vão muitas vezes à casa de banho, e portanto se calhar se eu lhe disser para beber mais água, a pessoa não terá muito essa ideia, mas importa que nessa pessoa saibamos confirmar que se calhar na sua situação fará sentido haver continuidade. O que não quer dizer que, por exemplo, a não ser importante haver uma continuidade de toma, não quer dizer que não seja importante. Quer dizer é que o que eu quero é que analisemos as situações e analisemos os atendimentos e sejamos capazes de distinguir, e só depois de distinguirmos é que conseguimos fazer práticas de upselling e cross-selling, mas primeiro temos que ser capazes de destinar isso. Depois haveria uma segunda pergunta que espero que seja relativamente polémica, que também espero que seja agora lançada, que vocês irão ver. Eu estou aqui a ler só para ver se não é lançada nenhuma pergunta errada. Eu tenho-as aqui manuscritas. Esta pergunta também vem a reboque do que estávamos a falar, e portanto, se o preço pode ou não pode ser um fator distintivo. Isto para criar uma ideia de que muitas das vezes nós sentimos-nos a só estarmos confortáveis ou só gostarmos de aconselhar ou preços que sejam mais baixos, mais económicos, logicamente, mas também algumas coisas que tenham promoções, apareçam em promoções, em catálogos, às vezes não especificamente nestes segmentos, mas nestes segmentos contamina-se o raciocínio e vamos todos mais ou menos atrás uns dos outros. Portanto, eu só queria ver se entendem. Eu também tenho a minha opinião. Portanto, 94
94, pessoas disseram que não, que o preço, se adquirir um fator significativo, não depende do utente, não depende do atendimento, e depois, sim, ainda mais ou menos está empatado. É quase ali um empate técnico entre um e o outro. Se bem que eu, pessoalmente, considero que não depende do atendimento, porque depender do utente quer dizer que, se o utente tiver a tal formatação que tomou um medicamento para a colonoscopia, vem buscar o mesmo, vai achar que deve levar o mesmo, e portanto nós não vamos ter capacidade nenhuma de intervenção, e portanto eu acredito sempre na nossa capacidade de intervenção, e portanto depende do atendimento, logicamente depende da necessidade do utente, mas depende também do atendimento. Mas concedo que haja a liberdade de as pessoas, e imaginei que isto fosse acontecer, que as pessoas sentissem um conforto em dizerem que sim, de facto, o preço tem a ver com isso, que tem a ver com a opção que as pessoas fazem, mas que não deve ser só isso, não deve ser só isso a contaminar até o nosso atendimento e a estar presente no nosso atendimento, independentemente depois na situação final, na opção final, a pessoa pode optar pelo que quiser, logicamente. Nós devemos apresentar as alternativas e a pessoa pode optar pelo que quiser, mas eu optaria, e eu selecionei estas perguntas e estas respostas, e eu coloquei que não depende do atendimento como sendo a questão, a resposta à questão, não sendo uma resposta, como eu estava a dizer há bocadinho, de análise matemática, não é um on-off, mas acho que fará mais sentido esse tipo de abordagem. E, portanto, com o fim desta questão, dou por terminada a minha sessão. Agradeço uma vez mais a atenção de quem esteve, agradeço o convite que me foi endereçado, foi muito simpático, e é com imenso prazer que estou aqui e que pude partilhar este momento com vocês. Doutor Luís, agradecemos a sua ótima perspectiva prática aqui da farmácia. Tivemos aqui a possibilidade de ver o perfil de consumidores que chegam normalmente à farmácia, o contacto de proximidade, e dar-nos aqui uma visão do dia-a-dia dentro das farmácias, das pessoas que procuram soluções para a obstipação, e que ninguém é igual a ninguém, e, portanto devem ser tratados de forma individual, e também da própria gestão e visibilidade desta categoria dentro da farmácia, e agradecer também estas duas questões finais, que desafiou aqui um pouco os seus colegas a partilharem aqui as opiniões, mesmo nesta perspectiva aqui, mais em que não estamos a contactar cara a cara com as pessoas, mas podemos ter aqui uma partilha de experiências, e agradeço imenso esta sua questão. Sim, só para terminar, eu felizmente tive a oportunidade de, durante o meu trabalho, trabalhar em farmácias com públicos-alvo diferente, e portanto em sítios diferentes do Porto, dentro do mesmo grupo, e havia coisas que fazíamos sempre e fazemos com imenso gosto, mas sempre da mesma maneira. Portanto o layout é sempre construído da mesma maneira, a nossa abordagem também é sempre da mesma maneira, mas o atendimento não é sempre igual, e portanto isso também é desafiante no dia-a-dia. Por isso é que eu ali fazia o paralelismo do Arginide. Eu lembro-me perfeitamente da primeira pessoa que eu aconselhei a Arginide, e lembro-me da pessoa vir à farmácia passados 6 meses a dizer que aquilo era quase um milagre, porque ela tinha uma úlcera há 8 anos e tinha conseguido deixar de ter uma úlcera. Isto é um bocadinho um paralelo num produto que é diferente e para um público-alvo diferente e mais novo. Um produto mais novo. Sem dúvida, esta perspectiva mais prática e direcionada aqui do contacto com o público foi excelente, e muito obrigada por isso. Vou então passar, sem mais demoras, ao último palestrante, o Dr. Manuel Esteves, que nos vai dar aqui a perspectiva sobre a solução nutricional da Nestlé Health Science para a obstipação. O Dr. Manuel Esteves é Brand Manager na área de Consumer Care de Nestlé Health Science, é nutricionista, licenciado em Ciências da Nutrição pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Muniz, e também pós-graduado em General Management Program, com a especialização de Marketing pela Católica Lisbon School of Business and Economics. Portanto, eu vou passar a palavra ao Dr. Manuel Esteves, incentivar-vos, por favor, a colocarem as vossas questões no Q&A, que nós iremos responder no final, e passar então a palavra ao Dr. Manuel. Obrigado, Raquel, obrigado pela introdução. Aqui, enquanto responsável também do produto do Optifiber, agradecer as magníficas intervenções. Acho que realmente facilitaram bastante aqui a minha abordagem, quer do lado da ciência, quer do ponto de vista mais prático, e obrigado por isso. É um gosto para nós ter-vos nesta sessão.
Sem mais demoras, inicio então a minha apresentação. Falar-vos aqui um bocadinho desta área de Gut Health. É sem dúvida uma área que a Nestlé está interessada em oferecer soluções. O foco hoje é a obstipação e certamente que entraremos em mais detalhe nessa sintomatologia, mas são várias as sintomatologias associadas ao intestino. Há ainda muito por descobrir e queremos, no fundo, oferecer soluções que possam ser relevantes nesta área e que ajudem a melhorar a qualidade de vida do ponto de vista da saúde do intestino. Dizer-vos que há cerca de 1,6 milhões de pessoas que reportam de facto este desconforto intestinal, cerca de 27% da população de adultos, quer seja a nível dor abdominal, quer seja diarreia, flatulência ou obstipação, que é de facto o tema que nos traz aqui hoje. Perdão. A obstipação, como sabemos, e a Raquel também referiu no início, afeta de facto a maior parte das mulheres. Cerca de 13% se refere à obstipação pelo menos uma vez por semana, 20% uma vez por mês. A sintomatologia é diversa e portanto, estas circunstâncias que chegam à vossa farmácia podem tomar diferentes pressupostos. Dizer-vos também que é um mercado, sobretudo este dos laxantes, enorme, e isto significa que, independentemente da sexiness deste tema, é sem dúvida um tema relevante e é sem dúvida algo que as pessoas procuram, e por isso estou certo que todos vocês estarão presentes com esta realidade na vossa farmácia. Portanto, o nosso objetivo aqui no fundo é ajudar-vos a dar a melhor solução. Não me vou alongar sobre a abordagem terapêutica, aquela que é referenciada pelas instituições internacionais. De facto, os hábitos dietéticos são aqueles que podem mais influenciar e aqueles que devem sempre ser a nossa primeira abordagem. Depois, claro, as questões da terapêutica e numa terceira abordagem, o uso de suplementos de fibra pode efetivamente vir a ser uma abordagem bastante interessante na terapêutica da obstipação. Especificamente, relativamente ao nosso OptiFiber e à goma guar parcialmente hidrolisada, tenho um vídeo com a duração de cerca de 2 minutos, que peço a vossa atenção e que melhor que eu explicará a função do nosso OptiFiber e como é que ele atua a nível de intestino. A naturally effective solution for chronic constipation is OptiFiber. OptiFiber is a 100% plant-based prebiotic fiber derived from guar beans. It is a neutral powder with no taste, no smell, no texture that can be blended into food or added to beverages for easy consumption. OptiFiber's prebiotic effects take place in the colon, where the beneficial intestinal bacteria consume OptiFiber and produce compounds called short-chain fatty acids in high quantity. These short-chain fatty acids, mainly butyrate, are the main source of energy for colon cells. They promote a healthier intestinal environment. As a result of fermentation, the pH of the colon is lowered, which favors the growth of beneficial bacteria such as lactobacilli and bifidobacteria. Regular use of OptiFiber rebalances the intestinal flora. Short-chain fatty acids also induce peristalsis, contractions that move food along the intestine, thereby activating transit of stool. As a result, OptiFiber improves stool consistency and frequency of bowel movements. This natural mode of action makes OptiFiber safe for long-term use with no side effects such as bloating and diarrhea. This is why OptiFiber is also suitable for pregnant and breastfeeding women, as well as the elderly and children over 3 years old. OptiFiber, a naturally effective solution for chronic constipation and long-term gut health. Pronto, no fundo era isto. Eu creio que resume um bocadinho aquilo que já
já temos vindo a falar, sobretudo com a doutora Catarina, também focou aqui muitos destes aspectos. Destacar também aqui a particularidade do OptiFiber e aquilo que o torna de facto uma fibra tão interessante é precisamente esta hidrólise parcial que altera depois a nível de propriedades da fibra face a outras fibras que existem no mercado e que por isso a torna uma solução tão interessante nesta sintomatologia. Aquilo que o vídeo também nos dizia, falava um bocadinho desta eficácia. Se por um lado o OptiFiber consegue ativar o trânsito intestinal, ele tem também este efeito prebiótico que ajuda no restabelecimento da flora intestinal. Temos várias evidências que o comprovam e estamos 100% disponíveis também para partilhar com todos os que tenham mais interesse em aprofundar a goma guar parcialmente hidrolisada. Especificamente sobre o nosso OptiFiber e a sua forma de apresentação, creio que é de facto uma grande vantagem a facilidade que é incluí-lo na rotina diária, inclusivamente preparado com água, posso-vos garantir que não tem sabor, não tem qualquer tipo de cheiro nem textura. Aliás, desafio-vos todos a experimentar se assim tiverem essa oportunidade. E outra das grandes vantagens, sobretudo para vocês que estão na farmácia, será sem dúvida a aptidão para todos, quer o utente mais sénior, quer o pai que procura um suplemento para a criança acima dos 3 anos, quer a pessoa grávida que poderá ir à farmácia também procura muitas vezes até de outro tipo de soluções. OptiFiber para todos estes perfis pode efetivamente ser indicado e creio que esta é também uma grande vantagem do nosso produto. Relativamente à dosagem, aquilo que recomendamos e que vem descrito na embalagem, será para que as pessoas vão aumentando a dose ao longo do dia. A doutora Catarina também já focou neste aspecto, de forma gradual, sem que iniciem logo pelas 5 doses diárias, portanto poderão fazê-lo de forma progressiva e certamente que ao fim de poucos dias começarão a sentir efeitos. É isso aquilo que temos reportado também nos nossos estudos. Para as crianças, o exercício é precisamente o mesmo, a diferença é o número ou a quantidade de dosagem que atribuímos às crianças. De forma muito clara, transmitir-vos também aqui algum comparativo com outras soluções que existem no mercado, inclusivamente o Psyllio, que é efetivamente uma das soluções também muito recomendada para este tipo de soluções. Temos aqui, sobretudo, na melhoria da flatulência e distensão abdominal, este efeito probiótico, creio que são grandes vantagens que têm muito a ver com esta questão da hidrólise e que garantem, no fundo, esta segurança que tão bem vista é por parte dos profissionais de saúde. Portanto, tendo falado aqui do OptiFiber, quer através da minha intervenção e das que já ouvimos, pedia que lançassem aqui uma pequena questão, só para perceber se realmente fomos claros nas nossas mensagens. E, portanto, de forma muito clara, quais as principais vantagens de OptiFiber, se por um lado é uma solução eficaz para a obstipação, se é efetivamente uma solução natural e se é apto para grávidas e crianças a partir dos 3 anos. Será que a opção A e B estão corretas? Neste caso elas não estão identificadas com A e B, mas A e B refere-se à primeira e à segunda opção, ou se de facto todas as 3 opções estão corretas ou não. E portanto creio que talvez já possamos apresentar os resultados. Ora, cá está. Efetivamente, ainda houve 3 pessoas, 4 ali com uma votação, que também estão certas, atenção, portanto, qualquer que fosse a opção que clicassem estaria correta. Obrigado pela vossa participação. Claramente, creio que a mensagem foi clara e temos, de facto, uma solução bastante versátil. Passando ao próximo slide. Queria deixar-vos aqui com um feedback de uma nutricionista que trabalha nos cuidados de saúde primários, que vos vai dar aqui um exemplo de utilização de OptiFiber em duas situações e creio que poderá
no fundo, reforçar aqui um bocadinho a mensagem desta versatilidade que vos queremos transmitir. Olá a todos, o meu nome é Sónia Azevedo, sou nutricionista e trabalho nos cuidados de saúde primários. E o objetivo deste vídeo é partilhar convosco a minha experiência com a utilização do OptiFiber na minha prática clínica. De facto, este suplemento nós utilizamos eu utilizo em duas situações distintas. Utilizo em pacientes que vêm à consulta em ambulatório, essencialmente mulheres 50 a 60 anos com obstipação, e efetivamente tenho obtido bons resultados. Por vezes eu forneço 2 ou 3 saquetas das amostras e só com essa dose as pacientes conseguem logo obter resultados e acabam depois por adotar o uso do OptiFiber na sua prática. Depois, nós temos 5 equipas de cuidados continuados integrados neste ACES onde eu trabalho, e aqui temos muitos utentes dependentes, não é? A obstipação é uma característica desses pacientes e, de facto, como nós trabalhamos em equipa multidisciplinar, eu tenho feito um trabalho com os enfermeiros e com o médico no sentido da retirada dos fármacos, não é? Habitualmente os laxantes que estão prescritos, e a introdução do OptiFiber. E efetivamente os resultados têm sido muito positivos. Os médicos aderem, com quem eu trabalho, os enfermeiros também, e efetivamente temos conseguido resultados até com doses baixas do OptiFiber. Na prática, até os enfermeiros, quando têm uma situação de uma obstipação mais marcada, já me pedem a mim colaboração primeiro, porque já conhecem também o OptiFiber, em vez de ser logo ao médico. E os médicos têm aceito isto muito bem e, de facto, temos posto em prática nesses utentes dependentes. Eu espero ter sido útil, de alguma forma, e muito obrigada por me terem ouvido. Até breve. Pronto, no fundo, passar-vos um bocadinho esta mensagem de que realmente os profissionais acabam por ser eles próprios depois também embaixadores deste produto, pela segurança que transmite e, claro, pela eficácia que vão comprovando à medida que utilizam, nas diferentes vertentes, claro. Para terminar, quero-vos deixar aqui um bocadinho do nosso plano de comunicação. Como sabem, a farmácia é um parceiro fundamental para nós e queremos continuar a crescer convosco. Queremos manter esta relação de parceria. Falar-vos um bocadinho sobre esta nossa campanha de comunicação. Finalmente, começámos a comunicar mais a marca OptiFiber com este novo Key Visual, com uma abordagem um bocadinho mais direta e específica ao problema, focando na naturalidade e na eficácia do produto, que tem sido uma agradável surpresa. Creio que realmente estamos a conseguir chegar a mais pessoas e com a mensagem certa. Obrigado também a vocês e a todos os que embaixadizam este produto e são embaixadores aqui da nossa marca. Falar-vos da nova imagem que neste momento está já a começar a chegar às farmácias. Mudou ligeiramente face à abordagem anterior, com uma imagem um bocadinho mais focada na naturalidade, com alguns destaques para salientarem de facto a marca e o propósito do produto. Creio que a grande diferença é mesmo essa, finalmente conseguimos referir a obstipação na frente do produto. Esta é a versão em inglês, mas na versão que chegará à farmácia, naturalmente que contará com a palavra obstipação, que para nós, foi para nós fundamental e uma luta difícil conseguirmos realmente posicionar o produto para aquilo que ele de facto é mais eficaz. Dizer-vos que temos já disponível no nosso website, portanto mesmo logo na homepage, na página na tab de ferramentas, podem aceder ao nosso e-book. Isto é uma campanha que estamos neste momento no ar com algumas influenciadoras, nutricionistas, todas elas, e que nos ajudaram a construir no fundo este e-book. Pode ser no fundo uma ferramenta também utilizada por vocês e divulgada por vocês. Contém no fundo receitas, alguma informação específica sobre o produto, naturalmente, e dicas destas nutricionistas que nos ajudaram a construir este e-book. Espero que vos possa ser útil também.
dizer-vos de futuro aquilo que vamos ter para o início do próximo ano será sem dúvida uma campanha de influenciadores. Creio que esta, de facto, é uma ferramenta já amplamente utilizada no marketing, mas continua a ser bastante eficaz. Como vos dizia, pode nem sempre ser um tema fácil de falar, mas é sem dúvida relevante para muitas pessoas. E desta forma conseguimos aqui, no fundo, um endorsement que é necessário por parte das nutricionistas, mas desmistificar aqui também um bocadinho este tema da obstipação e, por que não, poder falar dele de forma natural, já que afeta tantas pessoas. Portanto, vai ser de facto esse o desafio que temos já para o próximo trimestre. Agradecer a vossa presença neste webinar. É muito importante para nós poder contar convosco, ainda mais a estas horas. Obrigado por isso, obrigado por estarem connosco e passo a palavra para a Raquel. Muito obrigada, Dr. Manuel Esteves. Realmente aqui uma abordagem muito prática do produto OptiFiber, com todas as suas perspectivas de utilização. Realmente foi uma apresentação muito interessante e, mais uma vez, reforçar a importância da nossa parceria com a farmácia e de darmos aqui a conhecer todas as iniciativas que estamos a desenvolver para alavancar este produto junto das farmácias. Eu vou passar neste momento às questões que já foram colocadas, agradecer imenso que foram colocadas várias questões ao longo aqui das apresentações, muito interessantes. Nós vamos passar por algumas, todas aquelas que ficarem por responder, nós teremos a possibilidade de, no final, enviar por e-mail todas as respostas às pessoas que interviram. Vou colocar uma primeira questão aqui ao Dr. Luís Gonçalves, dirigida do Dr. Adriano Jesus, que nos diz uma questão: como é que se faz a redução progressiva, no geral, do laxante, por exemplo, um laxante de contacto? Não sei se tem esta experiência na sua farmácia e, portanto, se pode nos dar aqui a sua perspectiva sobre este assunto. Sim, olha, lembro-me pelo menos 2 utentes em que correu bem, isto é, em que o laxante de contacto, ou era de contacto, deixou de ser utilizado. Numa primeira fase, o que eu sugeri ao utente foi que, para além das práticas habituais que nós aconselhamos, como o aumento de ingestão de água e o aumento de ingestão de fibra na alimentação, foi que também conseguisse consubstanciar isso com a fibra, e foi uma das alternativas foi o OptiFiber. A que ele acedeu, e eu dei-lhe um SOS, que foi, e vou dizer, são os clistéis de glicerina que é o Dagragel, já são muito conhecidos na farmácia há muitos anos, e eu disse-lhe, olha, quando estiver mais obstipado e não conseguir de forma nenhuma, num mecanismo de SOS, algum alívio, não tem por que ficar preocupado, porque depois há aquela sugestividade da pessoa de eu estou a ficar preocupado porque agora vai correr alguma coisa muito mal e agora isto, o que é que me vai acontecer? Eu tenho que ir à urgência por causa disso. Não, vai fazer esses clistéis. Importa também que a posição para fazer o clister a adotar pela pessoa deva ser deitada sob o lado esquerdo dela e, portanto, para que a glicerina contacte com a parte do cólon descendente e a parte retal final, e, portanto, muitas das vezes as pessoas aplicam mal e, portanto, não tem efeito. Isto é uma forma de contrariar o efeito de falta de peristaltismo intestinal e, com isso, conseguir naquele momento algum alívio, se bem que o que vem atrás, lá está, aquilo que eu dizia há bocadinho dos 8 metros de distância do tubo digestivo. Isto importa, porque depois, se nós não dissermos isto ao utente, ele acha que ele vai começar a tomar OptiFiber hoje e amanhã está ok. E depois de amanhã já não toma, por hipótese. Sim. E, portanto, importa que passarmos ao utente alguma esperança que vai fazer efeito, que ele tem que tomar porque vai fazer efeito, mas que o efeito que se pretende que é bom vai demorar algum tempo e que esse tempo, esse desmame que nós utilizamos em termos de medicamentos, mas esse desmame que ele tem que fazer em termos de substância química, que ele já tem uma habituação muito grande, vai demorar algum tempo. E correu bem fazer assim. Posso dizer que também já houve situações em que a pessoa não quis adotar esse SOS e não corre tão bem. Mas lá está, voltando um bocadinho à minha apresentação, se nós concretizarmos sempre e dissermos, olha, este faz mais sentido, este faz mais efeito, o que vai acontecer é que numa segunda ou numa terceira abordagem à farmácia, se calhar é o utente que já se vai lembrar da embalagem do OptiFiber, porque o farmacêutico apontou para a embalagem e lhe deu a conhecer a embalagem. Portanto, visualmente ele também já vai reconhecer. Portanto, não direi que não, é impossível dizer é 100% reprodutível, fará sempre, é uma receita mágica. Não é, mas este tipo de abordagem
de opções e multi-opções, eu há bocadinho falava em cross-selling, isto é um exemplo típico de um cross-selling, pode fazer efeito e pode fazer sentido. Muito bem, eu vou então dirigir a mesma questão à doutora Catarina, se tem experiência também nesta situação em relação aos laxantes e se nos pode dar aqui a sua perspectiva, se já teve algum caso em concreto que tenha aplicado e quais os resultados. Obrigada, e concordo plenamente com o que o Dr. Luís disse. Eu trabalho em equipa multidisciplinar, quer na questão de gastroenterologia, quer noutras áreas, em que também temos problemas às vezes de obstipação, mas mais secundária. E o que se tem feito depende dos médicos. Alguns não recomendam redução progressiva também, por exemplo, se o doente for dependente de laxantes, basicamente, e tiver um problema de abuso de laxantes, às vezes tiram logo, mas outros médicos não e vão progressivamente. O que fazem depende também de quanto é que eles tomam, mas de qualquer maneira, por exemplo, disse Índia não, ou então fazer isto que o Dr. Luís disse. Eu normalmente o que faço primeiro é tentar prescrever como é que vai ser a fibra. Se eu usar um suplemento de fibra, por exemplo, uma goma guar parcialmente hidrolisada, progressivamente aumentar e falo com o médico através do sistema e discutimos casos mais complexos. Portanto, tenho várias maneiras de fazer e normalmente é o médico que faz a parte da redução do laxante. Na minha equipa onde eu trabalho. Pronto. Por isso essa parte fica mais com ele e vamos comunicando, basicamente. E sim, com bons resultados também. E um SOS, concordo plenamente que é importante, que as pessoas não ficam muito aflitas, algumas delas. Também são muitos anos, às vezes. E às vezes é a parte emocional, lá está, a parte Claro, ansiedade. claro. E isto provoca muitos problemas dessa ordem, concordo plenamente. É a parte ansiedade. Não queremos. Muito bem. Sim, claro, queremos solucionar realmente o problema, mas não deixá-los com ansiedade. Não, assim também, sim. Exatamente. Muito bem, vou dirigir a seguinte questão à doutora Catarina, que abordou a questão da postura na evacuação. Não sei se pode explicar melhor este facto. Posso. Realmente, há várias coisas. Diga, desculpa. Sim, era só porque esta questão não está identificada à pessoa e, portanto, acho mesmo muito importante tentarmos esclarecer a dúvida geral. Está bem. Há vários hábitos e vários comportamentos que as pessoas às vezes têm que podem ser melhorados para além da questão da água e das fibras e da alimentação e do exercício, que é, por exemplo, começarem a criar hábitos de ir à casa bem à mesma hora, isso é uma questão comportamental, e esperarem, darem tempo. Ao fim de uns tempos a coisa começa a funcionar e depois é a postura, de facto. Porque a postura sentado só direito não é muito boa, porque não promove o relaxamento do pavimento pélvico e, portanto, o que se pretende é que a pessoa se incline um pouco para a frente e que até tenha um banquinho para pôr à frente, debaixo dos pés, pequenino, para estar relaxada e provocar o relaxamento dos músculos para facilitar, sobre tudo isto. Recomendo, entre outras coisas que também dou mais de comportamentais. Espero ter respondido. Sim, muito obrigada. Eu vou dirigir a seguinte questão eu acho que o doutor Luís Gonçalves ou a doutora Catarina conseguirão responder, ou seja, também do doutor Adriano Jesus pergunta-nos: o Optifiber, após a melhoria da obstipação, a dosagem pode-se manter apenas numa colher medida por dia? Ou seja, preconiza-se que isto seja utilizado a longo prazo ou, portanto, reduzimos para uma dose e vamos dando continuidade? Se quiser, eu posso começar por dizer. Olha, também de memória também me lembro exatamente de uma senhora que fazia, vamos dizer os nomes, era o Benefibra, era outra coisa, era uma fibra diferente que existia, era muito conhecida, saiu do mercado, e a senhora tinha alguma preocupação em como não encontrava uma correspondência direta, e nós aconselhámos o Optifiber. E ela queria fazer exatamente a mesma medida que fazia do Benefibra, do Optifiber. E nós até lhe dissemos: olha, não precisa tanto, porque como está a passar, apesar de ser em pó, colocar num copo de água, beber nos mesmos momentos que estava habituado a beber, sem problema nenhum, não precisa fazer tanto, porque não, para além de ser mais eficaz, terá menos efeitos adversos. E, portanto, vai notar que talvez só com uma colher consiga fazer efeito. E consegue fazer efeito, toma de forma regular, é uma das pessoas que toma de forma regular. Estou-me a lembrar exatamente da situação, e surtiu muito efeito fazendo uma colher por dia, sem problema nenhum. Também às vezes acontece, e às vezes conversando com ela percebo que às vezes toma mais, às vezes toma menos,
Isso é normal, ninguém tem um ciclo circadiano igual, ninguém tem um ciclo de sono REM igual, portanto também ninguém vai ter um ciclo intestinal, se formos assim, peristaltismo intestinal. Exatamente igual, claro. Posso acrescentar que é verdade. E há uma coisa interessante, quando se faz a progressão, aumentando a dose, não é? Conforme está recomendado nas instruções, inclusivamente. É engraçado que bem antes de chegarem à dose máxima, nem chegam, não é? Que aquilo melhora. E outra coisa curiosa, o contrário, a utilização precisamente do mesmo produto, mas para diarreia. Não é? Porque tem uma ação gelificante e, portanto, estão fezes fluidas ou líquidas até e depois vão entrar em consistência. É muito engraçado, com a progressão, aí demorou um pouco mais em alguns doentes, mas também não chegavam à dose máxima e melhora. Tem que esperar um pouco, ter paciência e fazer. Portanto, tem ainda esta boa coisa. Esta mais-valia, não é? Eu acho que aqui, só para complementar, o Dr. Manuel Esteves pode-nos dar aqui a sua perspectiva, porque realmente nós temos a utilização nas duas circunstâncias, contudo, a nível da farmácia, temos uma comunicação mais direta sobre a obstipação. Sim, de facto o Optifiber tem mais essa característica, diria até. Eu acho que de facto a goma guar parcialmente neutralizada tem de facto aqui características únicas, nomeadamente nesta dupla ação. Nós, do ponto de vista de comunicação de produto, e por ser de facto também a situação mais prevalente, posicionamos o Optifiber mais para a obstipação, e aí também sabemos que de facto tem bastantes resultados. Simplifica um bocadinho a mensagem, a verdade é essa. Posso-vos dizer também que teremos novidades também para daqui para a frente, porque sabemos que lá está, que a diarreia é também uma das sintomatologias que afeta bastante as pessoas, e queremos dar soluções também, até se calhar mais evoluídas para esse tipo de circunstâncias, claro. Eu vou só finalizar colocando mais uma questão ao Dr. Manuel Esteves, ou seja, em relação ao produto Optifiber, não se recomenda para idades inferiores a 3 anos só por uma questão de segurança? Sim, ou seja, as nossas fábricas têm há uma série de requisitos e de cumprimentos legais que asseguram que o produto é seguro para crianças a partir dos 3 anos. Não significa que por recomendação de um pediatra ou alguém com capacidade para o fazer que não possa ser recomendado a idades inferiores. A nossa recomendação é sempre que seja feita apenas para crianças de 3 anos, porque aí sim temos todas as garantias que o produto à partida não terá nenhuma contraindicação. Muito obrigada. Eu não vou dirigir mais questões, porque todas as outras questões já estão identificadas e, portanto, podemos responder a posteriori. Corrigir aqui uma questão que aconteceu, um problema técnico na parte do vídeo inicial. Gostava só de mostrar, porque de facto foi algo que identificaram. Farmácias. A do bairro, a da rua embaixo, a do início do século, a do Sr. Silva, as que acabaram de abrir para 2 ruas. Aqui é a sua mãe, as que estão sempre de guarda. Não há 2 farmácias iguais, mas todas têm algo em comum. Podemos sempre contar com elas. Para o conselho, para a ajuda, para aquela dorzinha, para a melhor recomendação, para os séniores, para os bebês. Inclusivamente agora, quando as coisas se tornaram mais difíceis do que nunca, estão perto, abertas. Na Nestlé, sabemos o quanto merecem aplausos todos os dias, porque também sabemos como conseguiram seguir em frente. Na primeira linha, sempre com um sorriso. Desde que nascemos, há mais de 150 anos, temos estado ao vosso lado e agora, mais do que nunca, prometemos que não os deixaremos sozinhos. Como antes e como sempre, vamos seguir ao vosso lado, procurando tornar-lhes as coisas mais fáceis. Agradecendo que estejam sempre perto. Acho que esta é a melhor mensagem que podíamos passar. Queremos nos manter efetivamente perto de vocês. Agradecer imenso a estas excelentes comunicações que tivemos aqui hoje. Foi mesmo espetacular passar pela
parte mais teórica, ter aqui uma perspectiva mais prática, ter aqui uma perspectiva de produto e de como utilizar. Agradeço imenso aos participantes que também ficaram aqui até ao final a assistir ao nosso webinar e com questões muito pertinentes e que gostaríamos de facto de responder a todas, mas pelo adiantar da hora e pelo respeito do dia seguinte, que obviamente todos nós vamos trabalhar no dia seguinte e precisamos descansar, dizer-vos que no final, nos próximos dias vão receber tanto o link para o webinar gravado, se quiserem novamente assistir ou partilhar com os vossos colegas. Também vão receber um questionário de avaliação que nós pedimos, por favor, para responderem. Esta é a única forma que nós temos de ter aqui feedbacks da vossa parte para podermos continuar a fazer este tipo de iniciativas e continuarmos a melhorar progressivamente em termos de temáticas e conteúdos e a forma de apresentação. E mais uma vez me despedir de facto deste excelente webinar e agradecer de facto profundamente a brilhante apresentação que aconteceu aqui ao longo desta 1h45. Já agora, se não se importarem, eu não roubo aqui mais do que 20 segundos só para dizer uma coisa que refiro-me exatamente nas palavras do colega Dr. Manuel, dizer do posicionamento do produto ser muito engraçado, e de facto é, e eu testemunho que aqui há uns tempos, 5, 6 anos, o Meritene foi tomado por os jogadores do Real Madrid. E aquilo foi gravado assim. Não podemos dizer isso muito alto, mas de facto é verdade. Mas foi gravado. Aqui que ninguém nos ouve, não é? 291 pessoas. Foi gravado em grande plano. Os jogadores estavam no banco a beber Meritene. Não eram outras marcas mais conhecidas que entregam em carrinhas vermelhas em casa, não eram. E aquilo era muito engraçado, porque as pessoas vinham à farmácia e perguntavam: eu também posso tomar aquilo? É que eu, como também tinha visto, dizia muitas vezes: eu também vi, pode tomar, não há problema. O posicionamento, de facto, aquilo não lhe vai lá dizer que é para alta performance esportiva. Claro. Não quer dizer que é bom, porque está adaptado a isso e pode tomar. Se calhar não vai tomar o diabetes, porque é para diabéticos, vai tomar o normal. Mas é muito engraçado isso. O posicionamento é muito engraçado, porque depois gera uma procura automática Sem dúvida, dos produtos, claro. Agradecer ter-nos recordado aqui de um episódio bastante, que nos orgulhamos bastante, porque sabemos que a seleção toma é porque realmente é muito bom, não é? Mas agradecer imenso aqui a partilha final e despedir-me Obrigada. Realmente muito grata desta noite. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado.